deu esse não? Foi você, ó? O que está acontecendo lá? Ah, quer dormir? Ah, eu também quero, mas infelizmente nesse... Bom, eu não... Você pode dormir nesse momento, eu não posso, né? Hã? Não, dorme com a luz acesa aí mesmo, funciona bem. Meu, toma, tem melatonina aí? Não, ninguém tem melatonina para ceder para essa... Não precisa? Então, filho, já era, tá? Meus queridos e minhas queridas, na nossa última aula, terminamos falando da classificação, tá? Então, você tinha ali estriado esquelético, estriado cardíaco e liso, beleza? Eu falei para vocês que tinha mais uma coisinha dentro do estriado esquelético que eu queria falar para vocês, mas que ficaria muito corrido e muito safado se eu falasse na terça-feira, tá? Que é o quê? Dentro do estriado esquelético, você tem dois tipos de fibra, basicamente, que é a fibra do tipo 1 e a fibra do tipo 2. E elas apresentam algumas características bem peculiares, onde você não precisa se desesperar que vai ter que saber um monte de coisa da fibra 1 e da fibra 2, basta você usar aquela velha linha de raciocínio que funciona para boa parte das coisas aqui na biologia. Você aprendendo a fibra do tipo 1, basta você inverter que você tem o quê? A fibra do tipo 2, tá? A fibra do tipo 1, ela também pode ser chamada de fibra vermelha. Então, presta bem atenção disso. O exercício pode te chamar de fibra do tipo 1 ou pode chamar de fibra do tipo vermelha. Enquanto que a fibra do tipo 2 pode ser chamada de fibra do tipo 2 ou pode ser chamada de fibra branca. Gente, isso não significa que o músculo vai ser plenamente branco, tá? Significa que ele vai ter um tom mais claro na nossa espécie. Algumas espécies ele fica bem mais esbranquiçado mesmo, mas no nosso caso ele fica mais claro. Agora, por que essa fibra do tipo 1 é chamada de vermelha? Gente, porque essa fibra aqui, ela possui uma grande concentração de mioglobina. Você se lembra lá do comecinho do ano, do que era, do que se tratava a mioglobina? Transporte de oxigênio, muito bem, tá? Aquele pigmento que fica no músculo e que transporta, vamos dizer assim, a mioglobina é a hemoglobina do músculo, tá? Ela transporta oxigênio, só que exclusivamente ali nos músculos. E lembra que a hemoglobina, ela era ali dissolvida na água, era uma aguinha vermelha, que inclusive é aquela que sai da carne mal passada quando você corta. E as pessoas falam que a carne está sangrando, né? E que deu até fome agora também, né? Mas... Nossa senhora, olha, eu não comi, não almocei ainda, velho. Comi só aquela arepa das 8 da manhã aqui, ó, né? Saí correndo para ir dar aula, não almocei, nem me fala de carne mal passada, que já dá um desespero. Então, aquela aguinha ali que fala que é o sangue, não é sangue, é água com mioglobina, tá? Por isso que esse músculo tende a ficar numa coloração mais avermelhada. Obviamente, o que você pensa? Se esse aqui é o branco, o que você imagina com a concentração de mioglobina? Baixa. Ah, então você tem uma baixa concentração de mioglobina nessa musculatura aqui. Aí eu te pergunto, quando eu falei, né, a respeito, o que é a mioglobina? Ela mesma me respondeu aqui que era para transporte de oxigênio, tá? Então a mioglobina, ela funciona para quê? Para transportar oxigênio. Pensem comigo, meus lindos, se eu preciso de mioglobina, se eu tenho bastante mioglobina, transporto bastante oxigênio, quem vai utilizar esse oxigênio? Qual é o nome da organela mágica que faz uso de oxigênio? Mitocôndria. Então, o que você tem que pensar é assim, eu falo real. O cara, assim, não estou falando de aluno inteligente, meu cara do bom senso, e que entendeu boa parte da biologia, com essa informação aqui, ele tira todo o resto. É praticamente uma coisa puxando a outra, tá? Eu tenho bastante mioglobina, significa que eu vou ter bastante o quê, gente? Mitocôndria, obviamente, tá? Então, eu tenho muita mitocôndria presente aqui. Certo? Enquanto que esse aqui eu tenho baixa hemoglobina, por quê? Porque eu não vou ter muita mitocôndria. Eu não preciso de muita mitocôndria. Uma vez que eu te digo que esse aqui, ó, tem muita mitocôndria e esse tem pouca mitocôndria, eu quero te contar algo, inicialmente. A hora que você começa a fazer um exercício, seu músculo ele vai usar, a princípio, ali, as fontes que a gente chama de fosfagênicas. O que são as fontes fosfagênicas, gente? Fosfato livre, que você tem, ATP livre, ou aquele que a creatina está trazendo. Gente, isso aí dura segundos. Segundos. É tipo assim, coisa de 8 a 11 segundos apenas. É pouquíssimo. Então, às vezes, a gente pensa, né, na creatina trazendo a fonte que vai durar por muito tempo. Não, são poucos segundos. Mas, obviamente, nisso, no exercício curto, isso faz uma diferença gigante. Tá? Passado esses segundos, da onde começa a vir a fonte de energia ali? Então, você não está mais usando o fosfato livre, nem a creatina, começa a vir essa fonte de energia onde? Você precisa começar a fabricar ATP. Tá? Passado esses 8, 10 segundos ali, você começa a fabricar ATP. Com qual processo? Glicólise.
Você começa fazendo glicólise, a princípio. A glicólise, eu pergunto para vocês, é um processo aeróbico ou anaeróbico? Anaeróbico. Então, você começa todo o exercício. Cara, você começou a fazer ali, ó, exercício para o bíceps. Você começou a correr na esteira, tá? Nesse começo, então, você gasta primeiro os ATPs livres, tá? Que vem ali pelos fosfatos livres, que a gente fala, ou simplesmente a creatina trazendo. Depois você vai para a glicólise, para produzir novos ATPs, e aí você vai produzindo esse ATP e já vai quebrando. Essa fase da glicólise, ela dura ali entre 30 segundos e 60 segundos. Se o exercício se prolongar além disso, aí que seu corpo fala assim, putz, vou ter que investir no resto. Aí que ele vai para ciclo de Krebs e cadeia respiratória, entendeu? Então, assim, o seu corpo, ele é ligeiro, gente. Ele não vai começar a fazer respiração celular e depois ele começa a fazer respiração celular, dá um puta no trabalho, aí você para o exercício com 1 minuto, ele fala, nem fudendo que eu vou cair nesse golpe. Então ele espera um pouco, tá? E aí essas fibras aqui, se elas estão carregadas de mioglobina e mitocôndria, significa que essas fibras são ótimas para qual metabolismo? Aeróbico. Entendeu? Então, quando você faz exercícios que duram mais do que esse 1 minuto, exercícios aeróbicos ali propriamente dito, você está usando bastante dessas fibras aqui. Então, essa fibra aqui, o metabolismo dela principal é o quê, gente? O metabolismo aeróbico. Ah, então, ela trabalha através de um metabolismo aeróbico. Já essa aqui, ó, elas são acionadas principalmente com qual metabolismo? Anaeróbico. Certo? Então, nós temos aqui principalmente um metabolismo anaeróbico. Diante disso, essa fibra aqui e essa respondem e dão para a gente ali caracterizações diferentes. Tá? Então, ela dá para a gente ali, vamos dizer assim, características diferentes do tipo de contração. Essa aqui, ela dá uma contração muito rápida, explosiva. A resposta dessa fibra é muito rápida. E muito... Porém, como o metabolismo é anaeróbico, a energia vai durar aqui, gente? Não. Então, isso aqui serve para exercício. Isso aqui é a nossa famosa fibra de explosão. Tá? Muita força, contração muito rápida, só que dura pouco. Essa aqui é exatamente o contrário. Uma contração mais lenta, tá? Mas que é muito mais duradoura. Então, essa aqui, ela dá para a gente consistência, essa aqui dá explosão. Então, essa aqui é a famosa fibra de resistência. Onde que o vestibular adora cobrar isso aqui de vocês, gente? Quando o vestibular trabalha a diferença entre as fibras de um maratonista e de um velocista. Meu lindo, se eu for correr os 100 metros rasos, pode ser que dure 1 minuto a prova ou mais. Pode ser que eu, correndo 100 metros rasos, eu entre em aerobiose, ou seja, que eu faça metabolismo aeróbico, porque para mim pode demorar 100 metros rasos, mas o cara que corre 100 metros rasos, eles correm em 10 segundos. Então esses caras que eles correm 100 metros rasos, não dá tempo desse cara, gente, fazer respiração celular. O cara que nada os 50 metros livres na natação, um dos grandes dilemas de vários treinadores, de vários atletas de elite, são os caras que falam assim, ó, se eles nadam os 50 metros com a cabeça debaixo d'água, ou seja, fazem a piscina inteira sem respirar uma única vez, ou quem levanta a cabeça para respirar uma única vez. Entendeu? Então, são essas duas, existem essas duas táticas. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? Dependendo do exercício, o cara consegue fazer tranquilamente. Isso aqui, ó. Se eu chegar lá na academia e for fazer 10 repetições para bíceps, gente, isso não vai durar 1 minuto. Entendeu? A menos que eu esteja fazendo totalmente pausado. E aí, você nasce com a predisposição genética, onde na maioria das pessoas é intercalado. Vermelhas e brancas, mais ou menos 50% ali vai ter no seu bíceps, das duas. Só que dependendo do tipo de exercício que você usar para trabalhar, você desenvolve mais uma do que a outra. Se eu chegar na academia e ficar pegando peso, por exemplo, fazendo força, eu estou estimulando um aumento das fibras, o quê, gente? Brancas, tá? Que inclusive é a fibra branca que dá o grande volume do músculo. Tá? Pensa nisso aqui com a fibra de quem, gente? Do fisiculturista. Olha o corpo do cara que corre os 100 metros rasos e o corpo do cara que corre maratona. O cara que corre maratona parece que nunca foi na academia, não se engane. Tá? Ele vai pra caramba, só que ele treina qual fibra? Essa, porque ele precisa de resistência. O cara que é o cara da corrida rápida, ou seja, o velocista, ele treina essa. O cara que tá velocista, quando eles põem lá, principalmente quando os caras chegam tudo junto, aí eles põem aquela câmera lá com super slow motion lá, e cada passo que o cara dá, racha uns músculos na perna que você nem sabia que existia. Entendeu? De tão forte que aqueles caras são. Aquilo é pura fibra branca. Você colocar aquele cara ali para correr, repara que a maioria deles, quando compete em mais de uma prova, é 100, 200 metros. Porque o treino é específico para aquilo. Se colocar um cara daquele para correr 800 metros, já não dá bom.
entendeu? Se você botava o Bolt para correr todas as provas ali dentro de um estádio, ele ganharia todas, né? Então essa ideia aqui que eu quero que vocês pensem. Quando a gente trabalha estas fibras aqui, ó, o que nós temos? Uma fibra de contração mais lenta, tá? E duradoura. Certo? Então nós temos uma contração mais lenta e duradoura. Aqui nós temos uma contração mais rápida, tá? E explosiva. O ano passado, se vocês quiserem depois testar isso aqui, galera do online, do curso em si, que depois eu acabo mandando os exercícios, eu vou mandar esse exercício junto, mas quem quiser daqui procurar exercício, tem um exercício recente, última prova da Santa Casa, tá? Um exercício do Johnny Bravo, maravilhoso, cara, maravilhoso. Aí ele fala do bíceps do Johnny Bravo, que tipo de exercício que ele desenvolvia, qual a fibra que ele tem maior. Gente, lembra massa muscular, principalmente o quê? Fibra branca. Pode ver que a maioria dos exercícios vão ser com carga, tá? Para estimular essas fibras. Se eu chegar lá e fizer um treino mais voltado para a aerobiose, você não vai ter um desenvolvimento grande. Então, a fibra que dá volume, de fato, no músculo, a que o cara que quer ficar bombadão, fortão, procura, é justamente desenvolver essa daqui. Beleza? Ano passado, caiu uma questãozinha no Enem, maravilhosa disso aqui. Falava do peito de frango e do peito de pato. Tá? E aí, o peito de frango, que cor que é? Branco. Que cor que é o peito de pato? Vermelho. Quem assistiu Zoologia comigo sabe que a gente comentou e discutiu lá que você tem duas categorias de ave, a carinata e a ratita. Carinata tem carena, então, vamos dizer assim, hipótese, ela poderia voar. Como é o caso, aí o plot twist é a galinha, todo mundo, galinha não voa, galinha é ratita. Não, a galinha é carinata. A galinha tem essa carena, a galinha tem ali esse osso projetado do externo. A galinha tendo esse osso projetado do externo, por que ela não voa? Então ela sabe voar, gente. É que o voo dela não dura muito. Por quê? Peito da galinha, fibra branca. Perdão, contrário. Fibra branca, especialmente. Então é um voo rápido, explosivo, que não dura muito. Então ela pula, dá umas batidas de asa, voa daqui até ali. Tá? E aí lá ele te perguntava o que tinha, né, numa ave migratória, como, por exemplo, um pato. Não sei se vocês se lembram dessa questão no passado. O pato, como uma ave migratória, ele tem no peito o quê? Fibra vermelha. Compara a cor do peito da galinha com a cor da coxa da galinha. Não chega, a cor da galinha não chega a ser uma carne vermelha, tipo uma picanha, mas ela é bem mais escura e bem mais suculenta. Tá? Corre atrás de uma galinha. Você vai correr o resto da vida. Não cansa, não cansa. Ali você tem a fibra de resistência desses bichos. Belezinha, pessoas? Dúvida em relação a isso aqui? Tudo tranquilo? Podemos encerrar? Oi? Cara, na verdade, ele tem relação com as fibras, tem relação com outras coisas, inclusive proteínas e deposição de gordura. Tá? Mas sim, tudo, você pensar tudo nessa musculatura, o próprio salmão ele tem um pouco disso e um pouco é carotenoide, né? Inclusive os caras usam isso para dar ração colorida para o salmão para ele ficar mais laranja. E você comprar, é verdade, você compra um salmão meio safado por aí, né? Principalmente de cativeiro, que ataca a ração colorida. Tá? Porque o carotenoide em si, lembra lá do comecinho, eu falei, ele muda a cor do bicho. Próprios pássaros, como alguns flamingos, a cor é potencializada pelos carotenoides. Tá? Então, agora o atum não, é esse vermelhão ali por conta dessa musculatura mais lenta, mas que permite ele nadar, vamos dizer assim, mais lento e constante. Beleza? Dúvida, gente? Tranquilos em relação a isso? Uma curiosidade, a base, porque você anda o dia inteiro, a base da sua panturrilha, normalmente é fibra, há uma grande concentração de fibra do tipo 1, e essa grande concentração de fibra do tipo 1 dificilmente se consegue alterar ali na panturrilha. Por isso que às vezes você vai na academia, vê uns caras erguendo carro, ônibus, criança, 7 pessoas ali, e a perninha continua aquela tristeza. Você passa e fala assim, se esse cara tivesse tido uma aula de biologia, ele não estaria perdendo tempo. Por isso que eu falo, panturrilha, gente, ou nasça com elas, ou morra tentando. Né? Então, às vezes você vê um tiozão que nunca entrou na academia, a perna do cara, a panturrilha, né? Então, gente, não fica tentando muito ali, que não vai dar. Porque como as veias não têm a capacidade de contração da artéria, elas são as principais responsáveis por bombear o sangue de volta com a veia. Né? Por isso que fala que a mulher, quando anda de salto por dia inteiro, repara, eu estou andando de salto aqui nesse momento, minha panturrilha não contrai. Aí aumenta a chance de ter varizes. Entendeu?
Não entre em desespero, nunca mais usa salto. A gente tem que ser alguém que anda de salto o dia inteiro, todo dia, tá? Se usou salto uma vez ou outra, não que seja todo fim de semana, não é perigoso, não muda nada, tá? O problema é quem trabalha de salto o dia inteiro, beleza? Tranquilo, gente? Dúvida em relação a isso? Podemos encerrar esse tecido e entrar no último, tá? Com isso a gente fecha esse tecido aqui e entramos no último dos tecidos, que é ninguém mais, ninguém menos do que quem, meus amores? Tecido nervoso, tá? Ó, tecido nervoso, lembrando lá da embriologia. Você se recorda da embriologia? Tá? Lembra quem formava o tubo neural? Ectoderme. Então, fechou. Que sistema que nós temos, que origem que nós temos aqui? Origem ectodérmica. Ah, então nós temos esse tecido como origem ectodérmica. Beleza? Brel, pode passar. Não sei se vocês já estão, você está mostrando o slide, pode passar para o próximo slide aí para eles. Aí, maravilha, tá? Galera, aqui, tecido, por isso eu acho complicado até te falar para vocês, eu prefiro 1000 vezes quando eu dou a frente de zoologia e fisiologia para a turma, porque em alguns momentos é muito oportuno se misturar, tá? Sistema nervoso com tecido nervoso, sistema circulatório com tecido sanguíneo, tá? Tanto que aqui, às vezes, fica até meio confuso. Você fala assim, ué, mas isso aqui não é função do sistema nervoso? Porque o tecido nervoso e o sistema nervoso é praticamente a mesma coisa. Entendeu? Por quê? Você não tem um órgão, tipo assim, igual o coração. O coração, ele não é formado de sangue, tá? Agora, o cérebro, o cerebelo, a medula, tudo é formado de neurônio. Então, aqui ele é um tecido, praticamente um tecido de uma célula só. Lógico que a gente vai falar das células gliais, elas são importantes, inclusive você tem 9 células gliais para cada um neurônio, tá? Mas quem cumpre o papel do tecido é justamente o neurônio. E aí você pensa aqui, se eu pedir para você definir, qual que é o papel do tecido nervoso? É você pensar qual que é o papel do sistema nervoso. Esse tecido nervoso, junto aqui, ó, o tecido e o sistema nervoso, eles trabalham com o quê, gente? Com estímulos, tá? Então, é mensagem baseada em estímulos. Quem assistiu a aula lá de fisiologia, esse começo aqui, ó, a definição é a mesma, entendeu? Porque o sistema e o tecido aqui, cara, eles se sobrepõem, tá? Como assim estímulo? Cara, é condução de informações em relação a estímulo. Quando você pensa em estímulo para um tecido nervoso, seu tecido nervoso, ele pode receber esse estímulo, tá bem? Então, ele vai lá e recebe esse estímulo. Ele pode interpretar esse estímulo e, além disso, ele vai fazer o quê? Responder a esse estímulo. Tá? Nesse exato momento, seu sistema nervoso e tecido nervoso, sistema barra tecido aqui, tanto é, a galera do online, a galera que faz o curso, a hora que eu montei a lista do sistema nervoso, eu não consegui separar. Eu montei para a galera da fisiologia, eu montei sistema e tecido. Não tem, é muito impossível se separar, gente. Vestibular dificilmente vai te dar uma questão que vai cobrar só o sistema, a menos que seja aquela das divisões do encéfalo. Ou uma questão de sistema simpático para simpático. Senão, você vai sempre esbarrar em sistema e tecido junto, tá? A partir disso, vocês estão recebendo estímulos. Por exemplo, vocês estão ouvindo o que eu estou falando, tá? Vocês estão interpretando isso e vocês estão respondendo. A sua resposta pode ser o quê? Anotar algo que você não sabe, que você acha interessante. A sua resposta pode ser o quê, gente? Mexer no celular. Esse cara tá falando bosta, né? Tô de boa, pau no cu do caralho, né? E assim por diante. A sua resposta pode ser simplesmente ficar refletindo sobre isso. Você está pensando. Se você está pensando, significa que você não está interpretando, que você não está respondendo. É que a gente pensa sempre na resposta como algo visível, né, gente? Quando você manda uma mensagem para a pessoa, aparece os 2 risquinhos, você fala assim, já viu, já ela responde. Não, já respondeu, na verdade, né? Aquilo já é uma resposta, tá? Às vezes não é a que você queria, mas já é uma resposta, tá? Então, assim, ignorar também é responder. Você nunca ignorou alguém, você já tinha visto a pessoa na rua e você fingiu que não viu, entendeu? Ignorar é responder. Eu falo que quase sempre que eu vou no shopping, eu tiro o óculos, né? Para evitar ver as pessoas, né? E que caso eu veja, falo, professor, eu te vi. Eu falo, tava de óculos? Não. Eu falo, então por isso, querido, não te vi. Não, assim, eu tiro o óculos exatamente para não ver. Então, às vezes, você me vê em show, algumas coisas, na rua, eu tô sem óculos, para evitar ver, né? E ter que, tipo, porque aí a pessoa, puta que pariu, né? Aí você fica, aí ela acha que, não, é bom ir lá conversar agora. Né? Algumas pessoas é legal, outras não. E já aconteceu de encontrar aluno no carnaval e me perguntou a quanto que ele tinha tirado na nota, né, da prova. Eu falei assim, filho, não sei nem seu nome.
não sei nem onde eu te dou aula, entendeu? Que dirá que prova sua. Então, às vezes, você está respondendo de modo silencioso. Por exemplo, você pode responder coisas em segundo plano, como a temperatura da sala, sentindo frio, calor. Você pode estar respondendo a sua falta de água ou não, sentindo sede, sentindo sono, sentindo ódio, sentindo uma série de coisas. Essas são as respostas. E a partir disso, o que a gente trabalha? Esse aqui é um daqueles tecidos maravilhosos que você tem aquela ideia que a gente chama do quê? MEC desprezível. Ou seja, uma MEC a menos para você estudar, mais uma vez. Não sei se você se lembra, eu falei assim, a gente vai cansar de ver MEC no conjuntivo. Na hora que acabar o conjuntivo, muscular e nervoso, você quase fala de MEC, por quê? Porque é uma MEC parecida com a do TCPD. É algumas fibras que está no meio. Então, o nosso foco aqui é MEC? Claro que não. De quem que a gente vai falar? Das células. Vou colocar a imagem ali, porque aí você vai entendendo quem são as células e vendo, inclusive, os posicionamentos dessas células. Cara, você tem aqui, obviamente, o neurônio, é a célula mais famosa. A gente vai começar com as células menos famosas. Quem são as células menos famosas? As células da glia, também chamadas de células gliais, ou também pode ser chamada de neuroglia. Te lembrando que é do sistema nervoso e que são células da glia. Essas células da glia, elas estão presentes no seu sistema e tecido nervoso, e elas não são nem de longe famosas igual o neurônio. O neurônio é a célula funcional. Quando eu te digo que o neurônio é a célula funcional, eu estou dizendo que é ele quem faz essas três coisas. É ele quem recebe, ele quem interpreta e ele quem responde a todas as mensagens do seu corpo. Só que essas células são essenciais, gente, para o funcionamento dele. Vira e mexe, você vê algumas notícias alarmantes, e totalmente oportunas. Descobertas células novas no sistema nervoso. Aí você vai ler, tá falando da célula da glia. Descoberta quem, infeliz? Todo mundo sabe que tem isso aqui. A célula da glia está lá numa proporção muito maior. Você tem, para cada um neurônio, você tem 9 células da glia. Então, elas têm uma proporção muito grande. E quem são essas células aqui, gente? A primeira delas a gente chama de astrócito, que recebe esse nome aqui, justamente por parecer um negócio meio estrelado. Quando você olha na imagem, galera de casa, galera que está aqui, o neurônio é aquela parte amarelada, você está vendo 2 neurônios, um paralelo ao outro ali, e o astrócito é aquele verdinho, Ele é o astrócito. O astrócito está relacionado a 2 coisas principais aqui, Presta bem atenção como que você vai anotar, porque eu só coloco em tópico, então dependendo de como você anotar esse tópico com a viajante, você pode entender algo errado, especialmente o segundo aqui. O astrócito está envolvido no processo de sustentação. Cara, o neurônio é muito VIP. E lembra que se o neurônio morrer, ninguém toma o lugar do neurônio. Então o neurônio é aquele cara assim, que ele é bom, que ele é foda e que seu corpo valoriza. Deve ser demais ser um neurônio. Porque tem todos os mimos e reconhecimentos para esse cara. Ao ponto do astrócito tá ali só para fazer o quê? Segurar ele. É tipo assim, imagine eu chego aqui para dar aula, eu sou tipo um neurônio, eu chego e falo assim, gente, começar a aula. Vocês correm aqui uns 3, me erguem no colo. Eu fico dando aula aqui, com alguém me segurando. Neurônio tem isso aqui. Neurônio tem essa possibilidade. Além disso, esse cara ele pode estar relacionado com a nutrição do neurônio. Presta bem atenção para você entender qual que é essa relação com a nutrição do neurônio. Imagina que eu estou aqui, sou o neurônio, mais uma vez, estou com fome. Aí eu vou lá, peço uma comida. Eu pedi uma comida, aí chegou a comida aqui, Gabriel vai lá, busca a comida para mim. A Gabriel vem e fala assim, professor, chegou a sua comida. Eu falo, Gabriel, abre aí, por gentileza. Ele abre a comida. Assim, pega um pedacinho aí e come, cara. Ele pega um pedaço e come. Sigo dando aula. Dá uns 5 minutos, você tá bem? Tô. Tá passando mal? Não. Então tá aqui agora que eu vou comer. Gente, a comida, as substâncias que chegam para o neurônio, elas passam pelo astrócito. Entendeu? Porque se for uma substância extremamente tóxica, com potencial de matar a célula instantaneamente, mata quem? O astrócito. Tipo assim, Gabriel, come primeiro. Se tiver envenenada, morre Gabriel. Aí eu peço outro, dou para outro aluno provar. Entendeu? Se tiver envenenado, vai morrendo vocês, não eu. Por quê? Porque o neurônio, ele é VIP, ele é insubstituível. Então, toma cuidado como que você vai entender essa ideia da nutrição. Não é ele quem produz o nutriente, mesmo porque ele é uma célula nervosa, não é uma célula digestória, mas ele recebe e ele encaminha para o neurônio. Pode ver que está ali, todo coladinho, sempre integrado, sempre junto com o neurônio. Beleza, gente? Tranquilos? O próximo aqui, na minha opinião, é o mais fácil,
Ele é o mais fácil porque você já conhece ele de outros lugares. Estamos falando de quem, gente? Da micróglia. Essa micróglia aqui, ó, nada mais é do que um monócito que veio parar aqui. Monócito, eu já te disse lá atrás no tecido sanguíneo, que era aquela célula que tinha atividade fagocitária e que ela invadia outros tecidos. Inclusive, o monócito mais famoso é quando ele vai para o TCPD e vira quem, gente? Macrófago. Eu falo de verdade, se quiser, você pode anotar. Isso aqui é o macrófago do tecido nervoso. Entendeu? Porque ele vai fazer a mesma coisa. Tá? Só que ele é menor que o macrófago, por isso que a gente chama de micróglia, ou seja, a microglia. Das glias ele é a menor. Só que ainda assim ele é grande. Tá? Ainda assim ele é grande. É que os neurônios, gente, você tem neurônio com prolongamento de 1 metro. Entendeu? Você tem neurônio com prolongamento de 1 metro. Os caras já acharam neurônio em lulas gigantes que passavam de 6 metros de comprimento. Entende? Então, as outras células são muito grandonas, tá? Então, por isso nós chamamos ele de micróglia. Esse cara aqui, então, ele realiza qual processo, gente? De defesa, por meio de qual evento que ele é capaz de realizar? Fagocitose. Simples assim, ó. Então, esse cara, na minha opinião, é o mais fácil, porque você já aprendeu monócito, você já aprendeu, dentre outras coisas, o macrófago lá atrás. É a mesma coisa, esse cara faz a mesma coisa. É aquele num tom bem amarronzado ali em cima. Ah, pode ver a menor de todas as participantes que está ali, tá bem? Terceiro grupo, essa grandona, centralizada em azul ali. Essa, a gente vai chamar ela de 2 nomes possíveis. Eu posso chamá-la de oligodendrócito, ou eu também posso chamá-la de célula de Schwann. Ah? Então, eu tenho 2 possibilidades de chamar ela aqui. Bem? Embora eu já vi vestibulares cometendo erros quanto isso aqui, tem momentos específicos de usar cada um dos nomes. Não é um sinônimo que você simplesmente escolhe. Ah, eu vou chamar nesse exercício, eu vou chamar de... Tanto é que o que era mais clichê de cair isso aqui, ó. E te fazia uma pergunta que a resposta era essa célula. Na alternativa A estava o oligodendrócito, na alternativa B estava a célula de Schwann. O aluno surta, fala, tá de zoeira, né? Mas não é o que eu te falei. São sinônimos, mas não é você que escolhe. Em determinado momento, você tem que usar um nome ou outro. Primeiro de tudo, entenda o que ela faz. Ela é responsável por produzir a bainha de mielina. Tá? Observa ali no meio, você tá vendo que ela tá bem no meio, aquela célula azul, galera de casa, veja isso aí também. E aí que ela tá lançando umas capinhas no axônio dos neurônios. Essas capinhas são a bainha de mielina. Mielina é uma gordura. Inclusive, eu mencionei ela para vocês lá no comecinho do ano, numa aula de lipídio. E essa gordura ali, ela funciona como isolante, ela potencializa a velocidade do impulso. Você tem neurônios mielinizados e neurônios amielinizados. Ou seja, neurônios com e sem mielina. Gente, um neurônio sem mielina, a velocidade do impulso dele ali vai ser de 5 a 20 metros por segundo, mais ou menos. Já é rápido pra caralho. Tá? Um neurônio com bainha de mielina pode chegar de 100 a 120 metros por segundo. Então é muito melhor, muito mais rápido. Hein? Seu corpo tem, a maioria dos lugares, ele vai investir na bainha de mielina. Tem alguns lugares que não tem mensagens tão rápidas, emergenciais, tecidos, vamos dizer assim, extremamente vitais, que ele se dá o luxo de investir menos, porque a velocidade que passa ali tá ok. Quando a pessoa começa a perder bainha de mielina, começa a perder, vamos dizer assim, a eficiência nessa comunicação. Vamos dizer assim, das consequências mais comuns disso, aquele grupo de doenças que a gente chama de escleroses, tipo a do Stephen Hawking. Tá? Aquilo é perda de bainha de mielina. Vai zoando a comunicação. A princípio, essa perda da comunicação ali vai afetando a parte motora. Então, se a pessoa vai tendo problemas de movimentação, depois pode afetar a parte lá dos nervos, dos nervos autônomos. E aí afeta, por exemplo, frequência respiratória, digestão, fala e uma série de outras coisas, tá bem? Muitas vezes levando à morte. Então, essa aqui, cara, é uma coisa muito importante. É muito importante mesmo. Então, o papel desta célula aqui, ó, simplesmente produzir a bainha de mielina. Bainha de mielina que encapa qual parte do neurônio mesmo, gente? Axônio. Muito bem. Agora, professor, você falou que você não usa esse sinônimo de qualquer jeito. Lembra que eu te disse? Já vi exercício errado disso aqui. Já vi, tá? Mas o correto é assim, ó. Você chama de oligodendrócito quando
quando essa célula está no sistema nervoso central. Se chama de célula de Schwann quando? Quando essa célula está no sistema nervoso periférico, tá? Porém, eu já vi isso sendo desrespeitado em questão, infelizmente, seguiu, vida que segue, bem? Mas o correto seria isso aqui. Então, muitas vezes você vai ver já, e às vezes não é essa a pergunta, tá? Mas muitas vezes você vai ver o exercício e já começa, ó, a célula de Schwann está fazendo tal, tal coisa. A hora que você vai lendo, você vai vendo que ele descreve, aí você fala, opa, realmente, ele descreveu lá num nervo periférico, tá? Te indicando ali que ele seguiu certinho essa orientação. Bem, mas se o cara chamou de célula de Schwann ou oligodendrócito, não interessa, ela está ali para fazer o quê? Produzir a bainha de mielina. É essa a ideia. Até aqui de boa, gente? Tranquilos? Essas são as células, então, vamos dizer assim, diferentonas, tá? Aquelas menos famosas. E aí, obviamente, seguindo ali dentro da ideia das células, a gente fala de quem? Da célula, que é a famosa de fato. Nós entramos agora numa descrição aqui de quem? O neurônio. O neurônio, embora muita gente esqueça, por ter um formato diferenciado, esse cara é uma célula. E ele tem tudo que uma célula tem. Viu? Esse cara tem citoplasma, esse cara tem membrana, esse cara tem núcleo, esse cara tem organelas e assim por diante. Quando a gente pensa em um neurônio, nós temos aqui uma região, vamos dizer assim, ó, mais destacada, mais proeminente, tá? Essa região é a região mais volumosa, e essa região mais volumosa, ela apresenta o quê? O núcleo. E a imensa maioria, tudo praticamente das organelas, e o grande volume citoplasmático vai estar aqui. Essa parte, gente, é o chamado corpo celular. O que é o corpo celular, então? A região do neurônio, tá? Que apresenta o núcleo, volume e as organelas. Bem? Dessa região, eu vou trocar as cores para dar destaque, mas obviamente se isso aqui é uma célula, seria só emendado, né? Ou seja, é tudo uma célula. Mas essa região parte em prolongamentos. E esses prolongamentos aqui, eles podem ser mais curtos, como por exemplo, esses aqui, tá? Ou eles podem ainda ser mais longos, como um prolongamento, que eu vou fazer desse ponto aqui, ó. Então você tem esses prolongamentos. O que são isso aqui, gente? Pedacinhos do citoplasma da membrana que esticaram. Igual mais ou menos quando você forma um flagelo. Igual formava lá nas células ósseas que eu falei para vocês que elas se esticavam, né? Lembra? Para fazer como se elas estivessem dando a mão para deixar os buracos ali e a matriz não fechar tudo. Isso são prolongamentos. Várias células daqui dos tecidos eu falei de prolongamento. A começar, acho que a primeira delas que eu te falei de prolongamento era o fibroblasto. Esses prolongamentos mais curtos são os chamados dendritos. Então, o dendrito nada mais é do que um prolongamento curto. E, por fim, você tem a parte mais famosa do neurônio, que é representada por um prolongamento mais longo. Esse prolongamento mais longo aqui é quem a gente chama de axônio. Certo? Então, essa estrutura aqui, ó, é o chamado axônio. É justamente em torno desse axônio aqui que aquelas células de Schwann colocam a bainha de mielina. Estou colocando aqui para vocês, ó, esses revestimentos aqui em azul representariam aquela gordurinha. Então, isso aqui seria um neurônio mielinizado, tá? Gente, o que acontece aqui nesse neurônio? Primeira coisa que precisa pensar, a mensagem trivial, de modo trivial, ela vai seguir uma ordem. Ela vai entrar no dendrito, vai passar pelo corpo celular e depois pelo axônio. Então, esta aqui é a ordem trivial. Então, raciocinem comigo. A base, ou seja, o comum de acontecer, é uma mensagem entrar pelo dendrito, que aqui, ó, tá? É uma mensagem entrar pelo dendrito, prosseguir pelo corpo celular e deste partir por onde? Para o axônio. Esse sentido aqui, ele é irrevogável, tá? É sempre nesse sentido. Então, o tradicional é que ela percorra esses três espaços. O normal é isso, entra pelo dendrito, passa pelo corpo celular, segue pelo axônio. Se você observar essa imagem aqui, galera de casa também que estiver vendo isso aqui, nosso grande neurônio de destaque, ele está em vermelho. E você tem outros neurônios, como esse aqui, ó, num tom mais pastel, que seriam os neurônios que estariam se comunicando com ele, tá?
Por exemplo, esse neurônio aqui, ó, ele está mostrando para vocês, ó, uma comunicação chegando aqui. Isso aqui seria o básico, ó. Ele está mandando essa comunicação aqui no ponto, nesse círculozinho, ela vai entrar pelo dendrito, percorrer o corpo celular e sair pelo axônio. Só que se você olhar esse neurônio pastel, tá, tem um pedaço do axônio dele que já chega direto no corpo celular. Isso pode acontecer. Determinadas mensagens, gente, elas podem chegar direto no corpo celular. Elas podem pular o dendrito, tá? Ah, mas e aí, professor? Às vezes, eu nunca vi um exercício te perguntando isso. Eu já vi ele afirmando. E aí, quando ele afirma, tudo que ele espera é que você se embanane nessa ordem aqui, ó, tá? Gente, pulou o dendrito. O que seu neurônio pode fazer? Nada. Ou seja, problema do dendrito. Você chegou no cinema 1 hora atrasado. O que o cara do cinema pode fazer? Bosta nenhuma. Você vai pegar o filme dali para frente. Tem 6 aulas na manhã, você chegou na terceira, vai voltar as 3 primeiras para você? Claro que não. Você vai pegar dali para frente. Então, se a mensagem caiu direto no corpo celular, ela vai do corpo celular para onde, gente? Mais raro ainda é a mensagem chegar direto no axônio. É quando a mensagem não precisa de muito processamento, ela já está no final de uma região ali. Se ela chegar direto no axônio, não tem nem o que dizer, né, gente? É do axônio pro resto, vazou. Tá? Então, essa ordem aqui, ó, esse sentido, ele nunca muda. Diante disso, às vezes o aluno fica inseguro, fala, nossa, professor, preciso saber o que faz cada parte. Gente, o que o dendrito faz? Papéis dele, recebe a mensagem e encaminha para quem? Para o corpo celular. Só isso que ele pode fazer. Então, o papel do dendrito, receber a mensagem e encaminhar para o corpo celular. Tá? Papel do corpo celular, receber a mensagem. Esse cara que é meio redundante, ou parece meio, sei lá, né? Vamos dizer assim, uma metalinguagem, o negócio que eu vou falar, mas esse cara é como se ele fosse o cérebro do neurônio. Ele é a parte pensante do neurônio. Vamos raciocinar assim. Então, o que eu quero dizer inteiro? O corpo celular ele vai receber essa mensagem, ele processa essa mensagem, é ele quem de fato estaria realizando essa interpretação. Quem assistiu daqui, quem está aqui assistiu, a galera de casa que viu minha aula lá do sistema nervoso, eu falei demais disso. Quando você trabalha no sistema nervoso com substância branca e substância cinzenta, você fala assim, seu cérebro tem substância cinzenta, é corpo celular, você está vendo. Quanto mais corpo celular, mais processamento. Então essa é a parte do seu neurônio que de fato aprende as coisas, memoriza as coisas, quem interpreta de fato é o corpo celular. Então esse cara aqui, ele vai receber a mensagem, ele vai processar a mensagem e ele vai encaminhar a mensagem. Então, ó, dendrito, recebe a mensagem, caminha para o corpo celular. Corpo celular, ou ele recebe a mensagem do dendrito, ou direto, entendeu? Processa essa mensagem e ele só pode encaminhar essa mensagem para quem, gente? Para o axônio. E o que o axônio faz? Recebe essa mensagem e encaminha ela. Encaminha para onde, professor? Pois é, meus lindos, uma grande dúvida dos alunos é o que vai ter aqui depois? Ou, depois do axônio, então, ou você tem um novo neurônio, ou você tem um músculo. Lembra da aula de músculo, do videozinho que eu mostrei para vocês? Que tinha ali ó, uma pontinha de neurônio chegando. Então, ou você tem um novo neurônio, ou você tem um músculo. Tá? Ou você pode ter, por exemplo, uma glândula ou outro órgão. Ou seja, vai ter alguém do outro lado do axônio. Esse alguém aqui, ou é... exemplo que eu vou usar para vocês, inclusive na próxima aula, quando eu vou te falar de sinapse, a maioria dos exemplos é quem que vai estar ali do lado. Gente, um outro neurônio. Mas pode ser um músculo. Entendeu? Pode ser outro órgão, pode ser uma glândula e assim por diante. Beleza, gente? Dúvida em relação a isso? Existe um negócio aqui que às vezes o aluno fica meio com medo, tá? E, cara, você não tem que ter medo disso aqui, porque aí às vezes fala assim, ó, os neurônios podem ser do tipo multipolar, bipolar, pseudo-unipolar. Isso são classificações do neurônio. Então, o neurônio seu, ele pode ser do tipo multipolar, ele pode ser do tipo bipolar, e ele pode ser do tipo pseudo-unipolar. Beleza? Vou colocar isso aqui na imagem, que ela fica maior e acho que fica bem didático para vocês entenderem isso. Ó, o que seria o polar? Você vai sempre bater o olho, onde, gente? No corpo celular, certo? Então, vamos usar esse aqui como base. 99% das vezes que o exercício desenhar um neurônio para vocês é esse aqui. Então, esse é o principal de você entender. Então, por enquanto, olha para cá, tá? Observe isso aqui, ó. Você vai bater o olho no corpo celular. Você vai ver de quantos lugares partem esses ramos, esses prolongamentos.
Vários. Você concorda? Então, esse aqui é um neurônio. Cada prolongamento, cada lugar de onde parte esse prolongamento, ou seja, cada pontinha dessa, é um polo, vamos dizer assim. Por isso, esse aqui é o neurônio tradicional, que é qual? O multipolar. Esse é o neurônio mais comum. Então, neurônio multipolar, vários polos de onde partem prolongamentos. Entendeu? Naturalmente, um é o axônio, os outros vários seriam quem, gente? Os dendritos. Isso é um neurônio multipolar. Não olha para lá. A galera de casa não tem como eu coibi-los de fazer isso, né? Mas não olhe para lá. Me diga, se esse é um neurônio multipolar, ele tem vários polos com prolongamentos, o que seria um neurônio bipolar, gente? 2 polos, pronto. De um lado sai os dendritos, do outro lado sai o axônio. Pronto, simples assim. Agora pensa, quantas vezes você viu um desenho de um neurônio que era desse jeito? Nunca, né? Porque não é um neurônio comum. Né? Uma vez que eu vi isso na prova, eles falavam que o neurônio bipolar trazia para as pessoas transtorno bipolar. Tá? Se tem no exercício, é porque tem infeliz que marca, tá, gente? Então, assim, os caras não colocam isso aí à toa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O bipolar está mostrado ali para vocês. Ó. Se eu fosse representar, né, um bipolar aqui, ó, bem facilmente para vocês, ó, tenho 2 polos, entendeu? Um polo para dendrito, outro polo para axônio. Beleza? Isso aqui, então, seria um bipolar. Tá? Talvez o mais difícil de você entender e tirar por base, porque só o nome te permitiria mais de uma interpretação, é o chamado pseudo-unipolar. O neurônio pseudo-unipolar, ele é um neurônio mais arredondadão. Tá? E aí, esse neurônio aqui, ó, por que é pseudo-unipolar? Porque ele vai sair na forma de um polo. Então, você está vendo aqui, ó, saindo do corpo celular, ó, que é o corpo celular, saindo dele você está vendo um polo. Só que esse um polo aqui, ó, mal saiu, gente, ele se ramifica. Entendeu? Para um lado vão os dendritos, para o outro vai o axônio. Então, a saída dele é um polo, só que se logo esse polo se ramifica. Então, assim, saída oficial que ele tem, um polo só. Então, o que você imagina? Se eu só descrever isso para você, é um neurônio que só tem um polo. Você vai imaginar que ou ele só tem dendrito ou ele só tem axônio. Só que esse um único polo que saiu, rapidinho ele fez o quê? Se ramificou, originando dendritos e axônios. Então, ele é tipo igual esse bipolar, que só vai ter um ramo de dendrito e um ramo de axônio. Mas diferente do bipolar, que sai já com 2 polos originais, aqui o axônio e o dendrito saem do mesmo lugar. Por isso que a gente chama ele de pseudo-unipolar. Beleza? Tranquilo, gente? Pra gente fechar, eu só quero te falar um negocinho, ó. A última vez que eu vi isso, para variar, foi na UEM, né? Então, assim, tem uns termos que meio que caíram em desuso. Só que, cara, nossa, você quer colocar isso, você mata o aluno do coração. Lembra que eu te falei o tradicional do impulso, do dendrito para o corpo celular, do axônio. Tá? É mais ou menos, quando eu falo para vocês sistema digestório, eu falo assim, ó, considere um alimento que já passou pela boca e está indo em direção ao estômago. Ótimo, posso falar isso. Eu posso falar assim, ó, considere o quimo. Você é obrigado a saber que ele já saiu do estômago, está indo para o intestino. Ah, essa é a ideia. Então, existem maneiras de eu te posicionar dentro do sistema sem falar, essencialmente. Então, eu poderia falar para vocês assim, ó. Considere o impulso que está indo do dendrito para o corpo celular. Você ia pensar no impulso que está indo do dendrito para o corpo celular. Ótimo. Poderia falar, considere o impulso que está indo do corpo celular para o axônio. Ok. Tá? Aí, os caras usavam esses termos aqui, ó. Considere um impulso celulípedo. Considere um impulso celulífugo. Ah? Só que porra é essa? Celu aqui faz referência a quem? Ao corpo celular. Muito bem, tá? Lembra o que era uma aceleração centrípeta e centrífuga? Fazer referência ao centro, beleza? Centrípeta, gente, puxava para o centro. Centrífuga, fugia do centro. Celulípeta, puxa para o corpo celular. Celulífuga, vaza do corpo celular. Entendeu? Então, se eu te falar, o impulso celulípeto, ele está vindo para o corpo celular. Então, automaticamente, ele está vindo de onde? Do dendrito para o corpo celular. O impulso celulífugo, ele está vazando do corpo celular. Então, ele está indo do corpo celular para o axônio. É uma forma inusitada, né, de eu te cobrar isso, principalmente porque normalmente o aluno não vai fazer a associação do celu
ali com o corpo celular. Se você fizesse, você respondia sozinho, não precisava nem te falar. Porque com certeza você sabe a aceleração centrípeta e centrífuga. Até melhor que eu. Entendeu? Então, o celulípeto está sendo atraído para o corpo celular. Está vindo dendrito. Celulífugo está vazando do corpo celular. Está indo para o axônio. Belezinha, meus lindos? Dúvida em relação a isso? Terça-feira, então, fazemos aqui a parte do impulso elétrico. Tá? Hã? Acabou já? Não acabou, não? Passou já, filha. Que é eficiência. Aula boa passa rápido. Né? Alguns até dormem. Né? Então, ó, na terça-feira a gente fala do impulso elétrico, do impulso químico e sinapse, né? E fechamos histologia. Aí fica só aquelas coisas bem legal. Origem da vida, o que mais que tem? Bactéria e fungo. Olha que delícia. Tá boa.